Palmeiras recebe propostas para substituir a Sportingbet. Tem também o Verdão já com data aí por Andreas Pereira e os flamenguistas indo à loucura aí com o possível anúncio, possível acerto do Palmeiras com o Andreas Pereira. Vamos lá para mais um vídeo? Eu sou Bruno Ramos, na companhia do meu amigo Arlan Dias, a gente chega aqui com mais um vídeo para o nosso canal, com muito debate, entretenimento, resenha. Se você já conhece a gente, por gentileza, já chega mais, já deixa aquele like maroto. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aí. Se você caiu aqui de paraquedas, muito prazer, assiste o vídeo até o final. Aí se você curtiu o formato desse vídeo aqui, aí sim você dá o like e se inscreve no canal. Fechado, meus amigos? Ó, falta uma hora aqui, um pouquinho, né, pro jogo começar, daqui a pouco entre Palmeiras e Sport. A gente vai dar uma passada aqui nas últimas notícias que surgiram, que são bem importantes também, e vamos trocar uma ideia junto aqui, ó. Informação dos amigos do nosso palestra: o Palmeiras foi procurado para substituir a Sportingbet. É isso mesmo, você não entendeu errado. O Palmeiras, no início de 2025, ele acertou, né, com a Sportingbet para ser a nova patrocinadora master do clube. E eles acertaram por 3 anos, com a possibilidade de renovação por mais uma temporada, né, que está presente, para a Sportingbet continuar presente no uniforme do Palmeiras e também em outras propriedades, aí, como linha de treino, linha de viagem. E o que aconteceu nos últimos dias, né? O Palmeiras foi procurado nas últimas semanas por também outras casas de apostas que sinalizaram aí a possibilidade de aumentar esses valores pagos pela Sportingbet. A gente vai falar os valores aqui para você, tá? Para assumir o Master, né? Para assumir o principal lugar na camisa do Palmeiras. E por que isso aconteceu? Quando surgiu esse leilão, né, que o Flamengo fez por seu novo patrocinador master, que inclusive já fechou também, é uma casa de aposta, a Sportingbet acabou fazendo uma proposta para o Flamengo e isso não pegou legal, porque a Sportingbet, ela patrocina a Libertadores, mas também patrocina o Palmeiras. Então, é uma exclusividade. O Palmeiras tem, de certo, ali uma exclusividade em relação aos outros clubes, e quando o Palmeiras ficou sabendo que a Sportingbet tinha feito uma proposta, né, para se participar daquela licitação para ser uma das patrocinadoras do Flamengo, não pegou legal, não caiu legal, e o mercado, sabendo disso, procurou o Palmeiras com uma possibilidade de tentar melhorar os valores também e aproveitar esse balanço, né, na relação para chegar com uma nova possibilidade de patrocínio, tá? O que foi oferecido aqui foi perto de 150 milhões de reais, aumentou aí 50%, já que a própria Sportingbet, ela paga 100 milhões fixos. Hoje a Sportingbet paga para o Palmeiras 100 milhões fixos e pode chegar até 170 milhões aos cofres do Palmeiras, aí se você somar bônus por títulos, né, metas, ou seja, em 3 temporadas o Palmeiras pode faturar aí até $500 milhão apenas com patrocínio master. E está previsto também um ajuste anual com base na inflação. Isso é muito importante, é uma coisa que a gente criticava aí frente à Crefisa, né, que não tinha esse reajuste frente à inflação. Com a Sportingbet, esse ajuste existe, e diferente do que acontece aí, em parte de quase 10 anos com a Crefisa que estampou a camisa do Palmeiras. Então, o que acontece hoje? Isso está previsto pela inflação, diferente do que acontecia aí com os 10 anos que a Crefisa estampou a camisa do Palmeiras. E era o atual contrato com a Leila, que tinha 80 milhões de reais de forma fixa, né, por todas as propriedades ali do masculino. E, enfim, o valor esticado com a Crefisa ele podia chegar até 120 milhões. Mas o Palmeiras recebeu essas sondagens nos últimos dias e procurou aí por se manter com o Sportingbet, não avançou em nada, mas cai aquela falácia de que tem mercado, né? O mercado ele está bem difundido nesse sentido, tem muitas marcas querendo investir no Palmeiras, tanto que você pode ver que quando o uniforme ficou limpo, né? O uniforme do Palmeiras, abre aspas, ficou limpo, o Palmeiras fechou Victor, né? Fechou até aquela própria linha de panelas, né? A de Itália, fechou o patrocínio Master muito rápido. Então, assim, tem demanda, tem mercado para muitas marcas no uniforme do Palmeiras, né? A Sil, né, que eu sonhei com o anúncio do Cristiano Ronaldo, que teria sido muito bom. E, cara, é muito louco, né, porque a gente viveu por anos o pessoal falando, quero ver quando a Crefisa sair. Putz, a Crefisa saiu, só melhorou o negócio, né, só chega mais marcas e tudo mais. A Crefisa foi muito importante aí nesse processo, mas tem a inflação no mercado e tem a inflação do futebol, né? Aí eu não sei se calcula inflação sobre inflação, não sei disso, a galera que manja da economia, né? Porque, pô, já tem a moeda, já tem todas as questões, aí tem o mercado que a gente fala, pô, pra você contratar um lateral hoje,
mínimo 40 milhões, né? Antigamente era bem diferente isso. Então, se você não tiver um patrocínio alto, você não segura. Ou você faz loucura igual outros times aí, né? A gente teve hoje o próprio São Paulo sofrendo transfer ban também e tal, o Corinthians vive de transfer ban, ou você faz tudo certinho, com patrocínio bom, fazendo tudo certo. E é bom, né, cara? Porque esse lance da Sporting Bet, eu também estranhei bastante. E eu trouxe ainda no dia que vazou essa informação aí. Vazou assim, né? O Mauro César chegou a vazar, depois o próprio Flamengo confirmou. O Danilo Lavieri falou, né? Que alguém lá de dentro falou: não sabemos de nada, mas se for verdade, vai dar algum problema, né? Só falaram isso, né? Então, pelo jeito, realmente rolou alguma. Pelo menos estremeceu a relação, né? E aí, imagino eu que quem chegasse pagaria a rescisão também, né? Que daí não deve ser nada baixo. Exatamente. O que você pensa a respeito aí, cara? Você que está vendo o nosso vídeo, deixa nos comentários aí a respeito. E lembrando que esse mercado realmente está muito aquecido, né? A maioria dos times hoje são patrocinados também por causa de apostas e é um mercado que movimenta muita grana e, obviamente, os times acabam aí sendo bem procurados nesse sentido. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito. E o Palmeiras que, desde que anunciou que a sua camisa ia ficar limpa, se deu muito bem nesse sentido de captação de novos patrocinadores, né? E vamos falar agora... o Andrés Pereira tá deixando os flamenguistas malucos, hein? Você viu aí que teve uma reação, inclusive do grandioso paparazzo rubro-negro. O cara ficou simplesmente... Ele ficou muito chateado, né? Deu pra ver que ele ficou triste, né? E sempre que eu trago paparazzo aqui, eu reafirmo. Esse cara é uma lenda da internet, viu? Vamos ver. Eu resolvi falar um pouco aqui sobre essa situação aí do Andrés Pereira no Flamengo. Eu vi muita gente falando sobre o assunto, muita gente chamando de traidor, chamando de uma atitude ruim e tudo mais. O que eu acho? É ruim contra o único clube que ele não poderia jogar no Brasil. É uma escolha errada dele, é uma escolha errada como um próximo passo na carreira. Ele pode brilhar? Pode. Ele pode ficar bem com essa torcida do Palmeiras? Pode. A própria torcida do Palmeiras nos comentários fala bem-vindo Pitico, coisas do tipo. Eu acho que ele está indo para o único clube onde ele não deveria ir, porque ele vai ser... ele vai ter ali... mas vou voltar para o Flamengo, paparazzo. Seria ruim também, porque primeiro erro já iam cobrar ele. Também, tá? Também. Eu fui um dos que falou, acho que seria uma boa dar uma nova chance para ele. Só que agora eu acho que ele está tomando uma atitude errada. Não vou chamar de traidor nem nada disso, mas é uma atitude errada, uma escolha errada. Porque o outro clube onde ele vai ser muito cobrado é o próprio Palmeiras, onde muita gente tem desconfiança com ele e muitos perfis palmeirenses fazendo pesquisa se vale ou não trazer o Andrés. Por quê? Porque há uma desconfiança. Então, a própria brincadeira deles com ele mostra essa desconfiança que há com relação a ele. É um bom jogador, um excelente jogador, na verdade. Não vou aqui mentir porque ele está indo para o Palmeiras, mas tem esse histórico, né, negativo. Eu acho que o único clube que ele não deveria escolher, e aí essa escolha totalmente errada, é o clube que ele acabou beneficiando com aquele erro gravíssimo na final da Libertadores, onde naquele momento o Flamengo era muito superior. Se fosse para pênalti, tinha um goleiro extremamente pegador de pênalti. O Flamengo já tinha, naquele mesmo ano, vencido o Palmeiras nos pênaltis na Supercopa. E ele gerou essa situação. Se ele tivesse um mínimo aí de cuidado, né, com a própria carreira e com a torcida que ele dizia amar, vestiu a camisa do Flamengo algumas vezes lá, enquanto estava no Fulham, ele não faria essa escolha. Mas tudo bem, é escolha profissional, tem dinheiro envolvido, o dinheiro falou mais alto e ele está indo para lá. Paciência, né? Mas não tem essa de amor ao Flamengo. Então não tem essa de amor ao Flamengo. Não diga isso, né? Porque não é verdade, tá? Tá indo, então, profissionalmente para o Palmeiras, mas volto a dizer. Para mim é uma péssima escolha dele e a partir de agora passa a borracha, esquece Andrés Pereira. Não vai esquecer, Ju, isso... Só uma coisa antes, tem que desmistificar essa falácia aí quando ele diz que o Flamengo foi amplamente superior, né? Que o Flamengo foi muito superior na prorrogação, né? Vamos desmistificar isso aqui rapidinho, porque uma mentira 1000 vezes contada, ela se torna verdade, né? Na prorrogação contra o Palmeiras, o Flamengo não tinha passado do meio de campo, tá?
e depois precisou correr atrás do resultado e não conseguiu criar absolutamente nada. Agora, falando sobre o Andrés aqui, o Flamengo não fez proposta, né? O cara tem que esperar o Flamengo também até quando? Você lembra do Vinha, né? Você vai lembrar. O Vinha saiu do Palmeiras, o Flamengo fez proposta, o Vinha aceitou, o Palmeiras não foi atrás. É a mesma coisa com o Andrés. Simples assim. Então, duas coisas para desmistificar aí. Essa questão de que o Flamengo não passou do meio... Tem que falar isso, né? O Flamengo não passou do meio de campo na prorrogação, até o gol do Daverson. Então, os caras, eles criam umas narrativas que eles mesmos colocam lá para eles, né? Então a gente tem que só comentar isso aqui. E sobre o Andrés, cara, faz parte, né? Futebol, hoje em dia é a coisa mais comum do mundo. Você não viu o Carlos Miguel aí? A gente vê que para os caras talvez quando você é mais novo, né? Quando você tem lá seus 15, seus 20, você entende o futebol de uma maneira mais romântica, né? Você compreende o futebol de uma maneira. Nossa, esse cara ama o meu time, ele nunca jogaria no Corinthians, sabe? Depois que você entende que a coisa. Vão ser raríssimos os caras que vão se identificar com o time, que vão ter amor à camisa. Por exemplo, o Felipe Melo. Eu não imagino o Felipe Melo jogando no Corinthians. O Dudu, que era um cara que eu imaginaria que jamais jogaria no Corinthians, pelo que deu a entender naquela conversa com o Anderson Barros, era só fazer a proposta que eu acho que o Dudu ia jogar no Corinthians. Pelo menos que foi o que deu a entender para mim, né? Então, assim, como a gente fala de futebol aqui para adulto e de maneira adulta, eu acho que todo mundo leva isso numa boa, né? Tem alguém que tem esse tipo de coisa? Você tem esse tipo de coisa? Eu confesso para você que eu perdi muito do meu romantismo no futebol, viu, cara? Vendo, você vai perdendo isso com o tempo, você vai entendendo a coisa. Eu acho que essa visão do tipo, ele jamais jogaria em tal time, ele tem amor à camisa. Isso são realmente raríssimos casos, é 0,5%, né? E eu acho que, assim, tem poucos jogadores que ficam tanto tempo no clube hoje, e os que ficam se tornam históricos, né? Hoje em dia, a gente passou um pouquinho por isso agora com um número alto por causa da estrutura do Palmeiras, né? Da gente hoje chegou num momento ali que quase todos os jogadores tinham mais de 200 jogos, 100 jogos pelo clube. Isso é raro, né? Anos, então, nem se fala. Mas hoje em dia, realmente, é o normal isso aí. Eu sempre falei sobre isso, e eu nem me importo quando vai, por exemplo, pro Corinthians. Vou gostar? Não vou, mas assim, se o cara não provocar, o Roger Guedes. Se o Roger Guedes tivesse chegado no Corinthians na dele, de boa, o Gabriel, né? Muita gente aí que chegou e a gente ficou bravo. Beleza, eu não vou gostar, mas também não vou ficar ali perseguindo o cara. Mas quando o cara já começa a provocar, já fica diferente. Até por isso que eu falo, quando vem pro Palmeiras, do rival, eu prefiro que o cara chegue na moral do que ficar provocando, porque às vezes depois você não consegue corresponder dentro de campo, né? E esse lance, realmente, a gente vê muita gente falando disso. Outro dia, e aí torcedor eu até entendo, mas outro dia eu vi o Renato Gaúcho falando, né? E eu acho feio, viu? O cara que é o técnico falando que tava dominando o jogo é vergonhoso. Porque o Flamengo, depois do gol do Gabigol, ele tem uma pressão normal de final de jogo ali, mas depois, na prorrogação, pelo amor de Deus, né? E foram poucos lances, inclusive, depois do gol do Daverson, que assustou o Palmeiras, assim. Então, e o erro do Andrés, a gente sempre falou sobre isso, né? Tudo bem, ele errou mesmo, ele tropeçou ali, mas foi um erro provocado, né? Foi um erro claramente provocado. O Daverson é chato mesmo ali na hora de apertar. Enfim, ele errou, mas também não foi uma parada assim, igual os caras colocam mesmo, né? Que destruiu algo que tava dando muito certo. O Flamengo realmente tinha muita dificuldade ali. O Flamengo teve dificuldade nessa temporada aí com o Renato Gaúcho, muito por causa desse lance dele deixar os caras jogar, porque o time era muito bom, né? Mas não treinava muito, não tinha uma tática ali, igual hoje é com o Felipe Luiz, por exemplo, né? Mas, e ele fala ali da desconfiança, né, cara? Eu não enxergo desconfiança, não, óbvio. Palmeirense chama todo mundo de bagre, mas eu tô falando, o pessoal que não fica com essas coisas aí, eu não enxergo desconfiança, não. É um baita jogador, tem qualidade pra caramba. Eu acho que rolou um pouquinho de ciúminho ali do paparazzo, sabe? O meu ex tá com a atual, ele tá bem com ela, mas, né, sabe, aquele sempre criando um probleminha ali, mas eu acho que foi mais isso, porque desconfiança, pelo menos até agora, eu não vi. Tanto que, né, todos os vídeos que a gente posta sobre Andrés Pereira, a galera gosta bastante, já vem comentar, porque é um cara que a galera tá esperando mesmo. Aí, eles estão assim com ciúme porque eles foram obrigados, né, abre aspas, a passar a mão na cabeça do Andrés Pereira depois da falha lá, tiveram que dar uma colhida nele. E um detalhe também, uma coisa não contada, né, que a falha acaba apagando, ele era o melhor jogador da final, ele era o melhor jogador da partida, antes de falhar. Então, cara, tem que falar isso aí também, tem que comentar, né. Agora vamos falar dele, que é a respeito do Palmeiras já trabalhando para a data de chegada dele, tá? O Palmeiras está muito perto de fechar a contratação do Andrés Pereira mesmo, as negociações
avançaram ontem no domingo, a gente trouxe para vocês, está tudo encaminhado, de fato, e o Palmeiras quer oficializar o acordo nos próximos dias. O Palmeiras planeja contar com ele já na próxima semana, aproveitando aí a pausa do calendário da FIFA, que inclusive eu vou passar para vocês a lista de convocados aqui, tá? E a estratégia é dar tempo para que ele treine com o elenco. Porque se o acordo for oficializado nessa semana, ele se apresenta na semana seguinte, conhece o elenco com calma, né? Olhando ali data FIFA, consegue treinar, se adaptar ao ambiente das competições aí que o Palmeiras vai disputar na temporada, tá? E quando o Andréas poderia estrear pelo Palmeiras? A ideia da comissão técnica, por exemplo, se o Andréas for contratado, ele pode sim ter plenas condições para as quartas de final contra o River Plate na Libertadores, tá? Então você já imagina, Monumental, tu já põe o menino para jogar, entendeu? Então esses duelos aí, eles vão ficar marcados para o dia 17 e dia 24 de setembro aí, que serão decisivos pro Palmeiras avançar na Libertadores. Com isso, se o Andréas fosse regularizado, tudo direitinho, tudo certinho, né? Caso feche a contratação, tá? Não estou falando dele já como reforço do Palmeiras. Ele teria aí pelo menos 2 semanas de treino, até porque já vai vir em forma, né? Já tá treinando lá, é um cara que não tá parado, então assim, ele teria pelo menos 2 semanas de treinos para se integrar ao elenco e conhecer o sistema de jogo do Abel, né? Será que vai marcar lateral o menino? Será que vai ter que voltar para dar uns botes? E qual é a situação? Desculpa interromper, confesso que a palavra sim, entregar ao elenco me assusta. Brincadeira. Então, e qual é a situação do Andréas Pereira no Fulham, né? O técnico já liberou, o técnico já falou que não conta com ele, não jogou contra o Manchester United, nem foi relacionado contra o Manchester United no domingo, não tem perspectiva no Fulham, enfim, é realmente agora acertar as arestas com o Palmeiras. Vou falar uma real pra você, se der errado essa contratação, aí, meu irmão, é papo... Eu não sei, porque a coisa está muito avançada mesmo, tá? Então, até quando essa negociação pode ser concluída? Hoje é dia 25 de agosto, janela de transferência do futebol brasileiro, ela fecha no dia 2 de setembro e o Palmeiras trabalha aí com cautela, mas quer acertar rapidamente a negociação dele aí, que ele finalmente chega para ser o substituto de Richard Rios. E só uma passada rápida aqui, falar da convocação, né? Saiu a lista de convocados do Ancelotti para a seleção brasileira. Vou já tranquilizar vocês, não tem ninguém do Palmeiras, né? Alisson, do Liverpool, Bento, do Al Nassr, Hugo Souza, do Corinthians. Ai, cara, é brincadeira. O Alexandro do Lille, o Alexandro do Flamengo, o Caio Henrique do Mônaco, o Douglas Santos do Zenit, o Wanderson do Mônaco, o Wesley da Roma, o Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gabriel Magalhães do Arsenal, o Marquinhos do PSG, Andrei Santos do Chelsea, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do United, Joeliton Newcastle, Lucas Paquetá do West Ham. Eu não entendo esse lobby no Paquetá, velho, não é possível. Estevão do Chelsea, Gabriel Martinelli, João Pedro, Caio Jorge, Luiz Henrique, o Caio Jorge, boa convocação, viu? Merecia. Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha, Manchester United, Rafinha, Barcelona, Richarlison, Tottenham. Gostei da lista, cara. Gostei da lista. Acho que só não gostei aí Hugo e Paquetá. Eu não. Aí eu comentei isso lá no X, eu vi que não é um senso comum, né? Que ele levou o Fabrício Bruno, não levou, por exemplo, o Léo Ortiz e nem o Léo Pereira. E desde lá da época do Bragantino, eu sempre achei o Léo Ortiz mais zagueiro que o Fabrício Bruno, mas também tem o lance de testar, né? Porque ele não chegou a levar o Fabrício Bruno ainda, então tem o negócio do teste. Mas de resto, tem muito o que falar, né? O Neymar ficou fora aí por causa da lesão, não sei se também, se não tivesse lesão, iria. Mas olha, eu vou falar pra você, viu? Se não acontecer muita coisa diferente, é quartas e final de novo, viu? O que você pensa aí, meus amigos, a respeito de convocação? Falamos também do Andréas Pereira aí, Palmeiras já trabalhando, né? Um possível cronograma, se a contratação for finalizada. Deixa nos comentários o que você pensa a respeito, é muito importante pra gente. 2 vídeos hoje, tem mais à noite, viu? Então eu posso falar pra você que, parece que é fácil, e é fácil mesmo, né, Erla? Difícil é furar poço, difícil é cortar cana, é fácil mesmo. Já fiz muita coisa difícil na vida. Cara, tá. Então aqui, isso aqui é uma uva. Então, por favor, dá o like aí pra gente, que é muito importante. Fechado, meus amigos? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E a gente volta aqui mais tarde com novos vídeos. Valeu? Um abração pra vocês. Tamo junto.